Olá, bom dia, primeiros anos, tudo bem com vocês? Bom, meninos, hoje nós vamos conversar em produção de texto sobre um tipo de texto que se chama cartaz de campanha de conscientização. Nós viemos trabalhando ao longo dessas semanas em português sobre alguns cartazes que nos conscientizam sobre determinados assuntos. No nosso caso, nós estávamos estudando sobre cartazes de conscientização da dengue. Então, sobre as doenças que eram causadas pelo mosquito Aedes aegypti. E aí, hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E para isso, você vai precisar abrir o seu livro aí na página 25, seu livro de língua portuguesa, combinado? Vamos lá? Vamos lá, então? Bom, aí na página 25, nós temos o cartaz Zika Zero. Por que Zika Zero? O mosquito Aedes aegypti, ele é o causador da Zika também, que é uma doença. Então, pessoal, esse cartaz aqui, ele nos dá instruções sobre o que nós devemos fazer para evitar a proliferação deste mosquito. Bom, aqui diz assim, ó, o mosquito não é mais forte do que um país inteiro. Tampe os tonéis e caixas d'água, mantenham as calhas sempre limpas, deixem as garrafas viradas, coloque areia nos vasos de planta, retire sempre a água dos pneus e mantenha a lixeira bem fechada. São algumas das recomendações que nós devemos seguir se nós não quisermos encontrar com este mosquito que causa essa doença também, além da dengue. Então, vamos responder algumas questões relacionadas a este cartaz. Observem bem, no número 2 tem escrito assim: o cartaz desta campanha alerta para sobre o que diz o cartaz dessa campanha? Ele nos alerta para o quê? Primeiro quadrinho: um mosquito que transmite doenças? A falta de limpeza? Será que esse cartaz ele nos alerta para um mosquito que transmite doenças? Sim ou não? Sim. Ele também nos alerta para a falta de limpeza? Sim. Deixe-me dizer algo para vocês. Se nós mantivermos a caixa d'água, as garrafas, os vasos de planta limpos, esse mosquito vai conseguir se proliferar? Não vai. Então, pessoal, neste caso, você vai marcar os 2 quadrinhos, porque este cartaz, ele nos ensina que o mosquito Aedes aegypti nos transmite doenças, pode nos transmitir doenças, então é o primeiro quadrinho. E no segundo quadrinho, ele também nos ensina que a falta de limpeza pode ser prejudicial. Então, nós temos que marcar estes 2 quadrinhos, combinado? No número 3, eu quero saber, esse cartaz, ele chama a nossa atenção para qual doença? Nós temos aí 3 doenças e 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, para dengue, esse cartaz fala sobre a dengue? Segundo quadrinho, ele fala sobre a Zika, que é uma doença? Zika? Terceiro quadrinho, esse cartaz fala sobre a chikungunya? Então, vocês devem marcar o segundo quadrinho, que quer dizer que este cartaz fala sobre a doença da Zika, combinado? Na questão número 4, eu quero saber qual é a hashtag dessa campanha. Qual é a hashtag que tem aí nessa campanha? Hashtag é esse símbolo aqui, ó, que está no nosso cartaz. Qual é a hashtag que está escrito aqui? Vamos copiá-la aqui neste espaço? Vamos lá? Depois de responderem qual que é a hashtag dessa campanha, vocês vão virar a página para a página 26. E nós vamos fazer os exercícios de número 6, 7, 8 e 9. Vamos lá? O exercício número 6 quer saber: esse cartaz ensina a, primeiro quadrinho, eliminar criadouros do mosquito? Esse cartaz nos ensina a eliminar os criadores do mosquito?
Sim, ele nos ensina como fazer para que o mosquito não coloque os seus ovinhos lá dentro da água parada. Então, sim, marquem o X no primeiro quadrinho. E o segundo quadrinho diz assim: limpar lugares onde os mosquitos se escondem. Ah, será que esse cartaz nos ensina a limpar os lugares onde o mosquito se esconde? Sim, também. Então você também deverá marcar o segundo quadrinho. No número 7, você vai marcar apenas uma opção. O leitor aprende a eliminar criadores do mosquito lendo imagem e legenda ou somente a legenda? Bom, vamos voltar lá no nosso desenho. Quando nós voltamos a página lá para o nosso cartaz, nós vemos aqui algumas informações. Mas se eu só olhar o cartaz, eu vou saber que este cartaz me ensina a eliminar criadores do mosquito? Ou eu preciso ler as legendas de cada uma das figuras para saber como eliminar o mosquito? Ah, eu devo ler as frases de cada uma das figuras. Eu devo ler as legendas, porque são as legendas junto com a imagem que vão me dizer, me ensinar como fazer. Então, aí no número 7, você deve marcar um X no primeiro quadrinho, que diz que a imagem e a legenda nos ensinam a eliminar os criadores do mosquito. Pronto? E aí, já marcaram? Bom, agora nós vamos para número 8. Qual é a função das legendas do cartaz? Para que servem aqueles textos embaixo de cada figura? Se lembram que a professora fez uma explicação de para que servem esses textos embaixo da nossa figura, das fotografias? Bom, as legendas servem para explicar as imagens. Então, aí na número 8, você deve completar as suas linhas escrevendo explicar as imagens. Vamos lá? Para finalizar as atividades da nossa apostila, nós vamos fazer o exercício número 9. E para começar a fazer esse exercício, a professora vai fazer a leitura desta frase que está aqui, ó, nessa caixa vermelha. Vamos lá? Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Esse é o slogan dessa campanha. É a frase principal. Slogan, então, são as frases principais das campanhas publicitárias. Nossa, quantas palavras difíceis! Vamos lá, então, ver o que estão querendo saber na letra A? Na letra A diz assim: no cartaz, a frase aparece. Essa frase aqui, ó. Um mosquito não pode ser mais forte que um país inteiro. De que forma que essa frase aparece lá no nosso texto, no nosso cartaz? Grande e em destaque ou pequena e sem destaque? Olhem aqui. Ela está grande com destaque ou pequena e sem destaque? Grande e com destaque, muito bem. Então, vocês vão marcar o primeiro quadrinho da letra A, dizendo que a frase aparece grande e em destaque. Letra B. A frase é usada para informar uma característica do mosquito ou incentivar todos os brasileiros a combater o mosquito. Para que essa frase foi usada, pessoal? Para poder informar sobre o mosquito ou para incentivar todos os brasileiros a combaterem o mosquito? Muito bem, para quem respondeu que é incentivar os brasileiros a combaterem o mosquito, que está no segundo quadrinho da letra B. Então, marquem o X aí no segundo quadrinho. Muito bem, agora eu vou fazer com vocês a leitura deste quadro aqui ao lado, ó. Vejam o que está escrito aí. Frases que causam impacto em campanhas são chamadas de slogans. São curtas e resumem uma ideia e se repetem cada vez que a campanha aparece. Então, os slogans são as frases mais importantes das campanhas publicitárias. Toda vez que você ver um slogan, uma campanha publicitária, uma propaganda na televisão,
você procure saber qual é o slogan dessa campanha, qual é a principal frase dessa campanha, que aparece todas as vezes que você vê essa propaganda. Combinado? Meninos, para nós encerrarmos o nosso dia de hoje, vocês precisarão ainda pegar o livro de atividades de vocês e abrir lá na página 18. Vamos lá então? Vou esperar vocês. Livro de atividades, página 18. Vamos lá então. No exercício número 11 da página 18, nós vemos novamente o cartaz da leptospirose, que é aquela doença causada pelo xixi dos roedores. Se lembram que a professora na última aula falou sobre essa doença? Bom, neste cartaz nós temos algumas informações de prevenção a essa doença. Vamos lê-lo novamente. Leptospirose é provocada principalmente pelo contato da pele com a água da chuva, córregos, esgotos e lixos contaminados com a urina do rato. Quanto maior o contato com a água das enchentes, maior a possibilidade de se pegar a leptospirose. Essa doença pode matar. Então vamos responder as questões. Número 12. Reordene as palavras a seguir e descubra qual é o slogan da campanha. Se lembram que a professora acabou de falar que slogan é aquela frase principal da campanha? Bom, e ela sempre aparece em destaque em letras grandes. Qual vai ser o slogan dessa campanha, meninos? O slogan dessa campanha vai ser esse que aparece aqui embaixo em letras grandes. Essa doença pode matar. Bom, esse slogan está bem bagunçadinho aqui nesses quadrinhos. E aí vocês deverão organizar as palavras e escrever este slogan aqui nessa frase. Qual é mesmo o slogan dessa campanha? Essa doença pode matar. Vamos lá? Vamos escrever neste espaço aí embaixo? Pausem o vídeo para que vocês possam fazer essa atividade. Quando vocês concluírem, nós vamos para número 13. Os leitores aprendem como prevenir a leptospirose lendo o desenho e o texto escrito ou somente o texto? Se eu ler somente o texto sem ver o desenho, eu vou aprender como prevenir ou eu preciso ver o desenho e ler o texto? Sim, eu preciso ver o desenho e ler o texto. É o que está escrito no primeiro quadrinho da número 13. Vamos marcar um X? Virem o livro de vocês para a página 19 e nós vamos fazer apenas o exercício 14. No exercício 14, nós queremos saber qual é a função do texto escrito nesse cartaz. Para que serve esse texto escrito aqui no cartaz? Para explicar a imagem, certo? Então, todo o texto contido no cartaz é para explicar a imagem. Então, aí na número 14, nessas linhas, vocês vão escrever isso, para explicar a imagem. E por hoje é só, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente final de semana e na segunda-feira nós nos reencontramos por aqui. Um beijo bem grande, tchau, tchau!